Ora, como é que se contabilizam as aquisições intracomunitárias de bens? E como é que se faz o tratamento em termos de IVA? Bom, em primeiro lugar, uma aquisição intracomunitária de bens ocorre, por exemplo, quando uma empresa portuguesa, sujeito passivo de IVA, adquire bens, e podem ser inventários, ou seja, mercadorias, matérias-primas, e também ativos fixos tangíveis, ativos não correntes, ativos fixos tangíveis. E a empresa portuguesa adquire-os a um outro sujeito passivo de um Estado da União Europeia. E, portanto, a origem desses bens está nesse tal Estado-membro e o destino Portugal. E, portanto, quando a fatura em causa, que é emitida pelo nosso fornecedor, é uma fatura que vem em moeda diferente do euro, aqui nós temos de trabalhar duas situações. Temos de trabalhar o IVA, e vamos já ver como é que vamos fazê-lo, mas também temos de trabalhar as diferenças de câmbio. E, portanto, vamos fazer um caso prático, onde tudo isto vai ser uma realidade para a nossa empresa ABC SA. Então, no nosso manual da formação, onde temos o reconhecimento das diferenças de câmbio, e, portanto, está relacionado com a norma contabilística e relato financeiro 23. Relativamente a esta matéria, já abordamos vários casos, não é? Portanto, o caso da exportação para países terceiros, de importação de país terceiro com IVA pago na alfândega, importação de país terceiro com IVA autoliquidado, a transmissão intracomunitária de bens e agora, no âmbito da matéria que eu quero abordar, como já fiz na introdução, a aquisição intracomunitária de bens. Ora, bens que têm a sua origem vão ser provenientes da Suécia e vão entrar em Portugal. E, neste âmbito, a ABC SA adquire mercadorias a um fornecedor sujeito passivo registado na Suécia. A fatura datada de 5/12 do ano N ascende a 500.000 coroas suecas e é emitida sem IVA, cabendo à nossa empresa, ABC SA, autoliquidar o IVA em Portugal, portanto o IVA é pago no destino, estamos a falar de uma aquisição intracomunitária de bens, o destino aqui é Portugal, e, portanto, vai-se aplicar o IVA à taxa em vigor em Portugal, e que, no caso concreto, será a taxa normal para este tipo de mercadoria. E nesse dia, portanto, no dia da aquisição, no dia da fatura, no dia 5/12 do ano N, uma coroa sueca corresponde a 0,09 euros. Depois há uma evolução, portanto, como o fornecedor da Suécia nos deu um determinado prazo para nós procedermos ao pagamento, imagine-se deu nos 30 dias ou 60 dias, portanto, sendo a fatura emitida a 5/12, nós só vamos fazer o pagamento no ano a seguir. Portanto, vamos usufruir aqui de um prazo. E, consequentemente, as contas fecham e no dia 31 de dezembro vamos ter de fazer aqui o reconhecimento ou de um ganho ou de uma perda relativamente a uma diferença de câmbio que existe. Porque a 31 de dezembro do ano N, uma coroa sueca equivale a 0,0930 euros. Depois, o pagamento ao fornecedor é feito a 20 de fevereiro do ano a seguir, portanto, usufruímos então deste prazo.
Data em que uma coroa sueca, nesse momento, corresponde a 0,088 euros. E isto traz consequências. Porque, no fundo, nós temos aqui três momentos. Três momentos. Conforme a própria norma de contabilidade indica, há que fazer o reconhecimento inicial. Uma transação em moeda estrangeira deve ser registada no momento do reconhecimento inicial na moeda funcional. Aqui a moeda funcional, no caso, obviamente, da empresa portuguesa, é o euro. Pela aplicação à quantia em moeda estrangeira da taxa de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira. Portanto, vamos ter de fazer este reconhecimento inicial. Depois vamos ter que fazer um reconhecimento à data do balanço, a 31 de dezembro. E depois na liquidação. E isto aqui já no período seguinte. E, portanto, temos aqui três momentos para tratar contabilisticamente esta matéria. Bom, o primeiro momento é o reconhecimento da fatura e autoliquidação do IVA. Portanto, fazemos aqui a conversão, 500.000 coroas suecas vezes 0,09 dá 45.000 euros. E como a operação é localizada em Portugal, portanto, as aquisições intercomunitárias, elas localizam-se no país do destino. E aqui o país do destino, a mercadoria entra em Portugal, é o destino, e, portanto, vamos aplicar 23%, que é a taxa de IVA normal, a taxa normal em Portugal. E, portanto, começamos por debitar a conta 31 e depois temos aqui uma subdivisão em subcontas, de acordo com o nosso código de contas que utilizamos no sistema informático, onde temos as compras de mercadorias, aquisição intercomunitária com IVA dedutível, e debitamos por 45.000 euros e vamos então liquidar e deduzir simultaneamente o IVA. Liquidar porque a operação é localizada em Portugal e aplica-se aqui o reverse charge, ou seja, a inversão de sujeito passivo. Somos nós, adquirentes, que temos de pagar o IVA à nossa taxa, à taxa do nosso país, ao Estado português. E, portanto, a nível contabilístico, creditamos a conta 2433, que é IVA liquidado, e depois temos aqui a respectiva subconta para as aquisições intercomunitárias à taxa normal. É uma dívida para com o Estado, é um passivo e credita-se por 10.350. No entanto, estamos a fazer uma aquisição em que estamos a suportar IVA e temos direito à dedução do imposto. Porque estamos a falar de mercadorias, nada obsta a que se possa deduzir o imposto, não está excluído da dedução e, portanto, vamos deduzir o IVA. E, portanto, a conta 2432 e depois 122, IVA dedutível, aquisições intercomunitárias e existências, taxa normal, debitamos por 10.350. Portanto, liquidamos IVA a favor do Estado e deduzimos IVA a favor do sujeito passivo. Vamos ainda constituir aqui um crédito na conta 2211, que depois terá de ser subdividida para indicar que se trata do fornecedor gerais, fornecedor da Suécia, ou não mesmo da empresa. Depois, a nível informático, fazemos isso na criação da subconta no plano de contas. 45.000 euros. Portanto, isto é a primeira fase. É o reconhecimento da fatura e a autoliquidação do IVA. A operação localizada em Portugal. Portanto, o IVA é pago em Portugal, ao Estado português. O sujeito passivo é o adquirente. Portanto, aplica-se aqui inversão do sujeito passivo, o reverse charge, e, portanto, está resolvida esta primeira parte. Ora, mas como nós só vamos pagar a 20 de fevereiro do ano a seguir, portanto, há aqui uma transição de exercício. E aquilo que se verifica é que no dia 31 de dezembro, uma coroa sueca corresponde a 0,0
930 euros. E então vamos ter que fazer aqui a conversão. Se eu multiplicar a 31 de dezembro 500 mil por 0,930 dá 46.500 euros. Portanto, isto significa que a dívida perante o fornecedor da Suécia estava em 45 mil euros e agora passa para 46.500. Há um aumento da dívida. E como há um aumento da dívida, isto para mim é uma diferença de câmbio desfavorável. E, portanto, a diferença de câmbio desfavorável é os 46.500 à data de relato, menos os 45 mil que havia sido reconhecido a 5 de dezembro. Ora, à data de relato, 31 de dezembro do ano N, eu vou debitar a conta 6887, que corresponde a diferenças de câmbio desfavoráveis no nosso código de contas, mas podemos sempre, obviamente, temos acesso ao código de contas. A conta 68 são outros gastos e depois temos a 6887, que corresponde, portanto, outros e diferenças de câmbio desfavoráveis. E quando estamos aqui nestas atividades operacionais de compra e venda de mercadoria, utilizamos aqui esta conta para registar as perdas. Debita-se por 1.500 e a conta 2211, fornecedores gerais, fornecedor Suécia, credita por 1.500. Aumentou a dívida em relação ao fornecedor. Portanto, se eu pagasse hoje, a 31 de dezembro, eu teria de pagar ao fornecedor 46.500. E eu tinha registado anteriormente a dívida apenas por 45 mil, aumentando em 1.500, portanto tenho então o valor que eu teria a pagar hoje, 31 de dezembro do período N. No entanto, a nossa empresa, a ABC SA, só vai pagar no dia 20 de fevereiro. E no dia 20 de fevereiro, o câmbio é o seguinte. Uma coroa sueca corresponde a 0,088 euros. Então vamos a essa data, a quando do pagamento ao fornecedor, voltar a fazer aqui o câmbio, portanto 500 mil ou 500 mil coroas suecas vezes 0,088 dá 44 mil euros. E é isto que eu vou pagar, são 44 mil euros à data de 20 de fevereiro. Quanto é que temos em dívida? Em dívida temos 45 mil mais 1.500, temos 46.500. Agora só vamos pagar 44 mil. E, portanto, eu vou pagar menos, vou ter uma diferença de câmbio favorável agora. São 2.500 euros. 46.500 menos 44 mil. E como é uma diferença de câmbio favorável, eu vou reconhecer o pagamento ao fornecedor. Portanto, vou fazer a liquidação, debitando a conta 2211 pelo saldo credor que ela tinha, e que era 46.500, não é? Foi acumulando 45 mil mais 1.500. Portanto, debito por 46.500 os fornecedores, contas saldadas com o fornecedor da Suécia. Vou creditar a conta 12.1 pela transferência. O dinheiro que sai da nossa conta é 44 mil euros, credita-se bancos. E, portanto, eu estou a pagar um valor inferior ao montante pelo qual estava reconhecido em fornecedores. Então, eu estou a pagar menos, portanto, estou a ter uma diferença de câmbio favorável, estou a ter um ganho. E esse ganho é reconhecido na conta 7887. Diferenças de câmbio favoráveis. Mas podemos confirmar aqui no código de contas. 78 são outros rendimentos. 7887, outros diferenças de câmbio favoráveis, aqui no âmbito deste tipo de atividades operacionais.
2.500 euros. E fica assim o respectivo registro de toda a operação, contemplando todo o tratamento preconizado pela norma contabilística e relato financeiro 23, os efeitos de alterações em taxas de câmbio. Trabalhamos aqui o reconhecimento inicial, depois o relato à data de balanço e depois a liquidação em período seguinte. Portanto, fizemos tudo em conformidade. Agora, para concluir, apenas aqui o tratamento na declaração periódica do IVA. Quando é feita o reconhecimento da aquisição intracomunitária, nós vamos, nesse momento, ou seja, aqui correspondente à declaração periódica de dezembro, portanto, quando a fatura é emitida pelo nosso fornecedor, temos de incorporar estes valores na declaração periódica do IVA da seguinte forma. Os 45.000 euros é a base tributável. Eles são colocados no campo 12. Aquisições intercomunitárias de bens e operações assimiladas, cujo imposto foi liquidado pelo declarante em inversão do sujeito passivo, River Charges. O IVA a favor do Estado, imposto a favor do Estado, é colocado ali logo no campo que fica ao lado, e é o campo 13, que vai receber 10.350 euros, porque é o IVA liquidado, 10.350. Portanto, no domínio das obrigações, estamos a liquidar e temos de entregar o IVA ao Estado. Somos adquirentes, inversão do sujeito passivo, River Charge, é o adquirente que, no seu país, entrega o imposto ao Estado à taxa em vigor e, portanto, 23% de 45.000, taxa normal. Mas como estamos a suportar este imposto que é permitido deduzir, podemos deduzir o IVA da aquisição de mercadorias, a dedução do IVA vai ser feita nos campos de IVA a favor do sujeito passivo. E no caso concreto, como se trata de uma aquisição de mercadorias à taxa normal, é no campo 22 onde vamos deduzir igualmente agora também 10.350. E portanto é assim que esta operação se vai registar do ponto de vista declarativo na declaração periódica do IVA. Bom, e assim temos o tratamento de mais este caso prático. Até à próxima videoaula.